Salve, salve, boa noite. Boa noite a todos e Boa a todas. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedrão. Salve, salve. Boa noite, salve. Eu sou o Pedro Sintra, sou um dos produtores da Associação Só Rádio fechar da o microfone. Catarina, né? Acho que isso. Vamos fechar os microfones. Eu sou o Pedro Sintra, sou um dos produtores da Associação Rádio da Catarina e estamos nessa atividade aqui que chama Vivência sobre Saraus. Essa atividade é uma contrapartida pelo projeto Sarau do Charles Virtual, que é uma realização da Associação Rádio da Catarina e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E contamos também com o apoio do GAN Yoga. Tá. Isso aí, bem-vindos e bem-vindas. Epa. Tá Eu sou certo. o William, vou me apresentar aqui já também. Também trabalho com o Pedro e com a Vanessa na produção da associação e estou ansioso aí para essa conversa. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa, uma das produtoras da Associação Rádio da Catarina. E hoje a gente vai fazer aí essa conversa, esse bate-bola com a Alessandra para a gente falar e discutir, ter esse papo aí sobre saraus. Alessandra. Opa, boa noite a todos e a todas que nos assistem aí, os internautas, né, que o termo agora muda, não é mais público querido, é internautas queridos, né, nessa era digital agora. E sou o Alessandro Azevedo, como fui apresentado aqui, sou ator, sou o palhaço Charles, que faz o sarau do Charles há 25 anos na cidade de São Paulo. E muito feliz por esse bate-papo aí, poder falar um pouco sobre a história do sarau. É isso aí. Então, continuando aqui com o nosso papo, né? Explicando um pouco para vocês que estão assistindo, a gente passou essa semana elaborando algumas perguntas, né? Para explicar, contar um pouco da história, né? Desses 25 anos de sarau. Então, a gente vai fazer a pergunta para quem sempre acompanhou esse sarau nos 25 anos, que é o Alessandro Azevedo, como Palhaço Charles, e espero que gostem, né? Então, a primeira pergunta para o Alessandro Azevedo: como surgiu o Sarau do Charles? E qual foi o momento que ele passou de um evento espontâneo para algo consolidado, como um sarau multilinguagem, e com essa tradição de acontecer sempre no terceiro sábado do mês? Em quais locais o Sarau do Charles já aconteceu? Nos últimos anos, estivemos na Escola GAN Yoga, na ocupação da Funarte, no Centro Cultural Rio Verde, e agora, com a pandemia, temos essa experiência virtual que acontece na sede da própria Associação Rádio da Catarina. Mas quais outros lugares interessantes já foram ocupados? Ufa, vamos lá. Bom, o sarau do Charles, ele surgiu em 17 de fevereiro de 1996. E daqui a pouco ele vai estar completando 25 anos, né, agora, em fevereiro. E ele começou por conta de uma inspiração das cantorias que o meu avô, Miguel Rodrigues, que é um paraibano, de Puxina, né, na Paraíba, fazia essas cantorias sempre às quartas-feiras em sua casa. Ele convidava os poetas repentistas, 2 poetas repentistas, para fazerem as tais cantorias de pé de parede. E eu, ainda criança, ia assistir, ele convidava os amigos e sempre oferecia um jantar para os convidados, e era aquela festa, né? E chegando em São Paulo, eu cheguei em São Paulo em final de 1991, para estudar lá no CPT, Centro de Pesquisa Teatral, que era dirigido pelo Antunes Filho. E logo no primeiro ano, segundo ano, eu já sentia a necessidade, assim, tipo, de fazer alguma coisa. Mas essa ideia foi maturando desde 91, 92, mas só em 96, iníciozinho de 96, inspirado nessas cantorias do meu avô, eu resolvi pôr em prática essa vontade, né? Assim, surgiu
principalmente da necessidade de troca, né? De experiência na cena, tudo. E aí eu encontrei, por acaso, na verdade nada por acaso, né? Mas eu encontrei o palhaço Cleroac numa estação de metrô. Aí eu estava indo ver um espetáculo no Centro Cultural, e aí encontrei o Cleroac com uma amiga que nos apresentou e falou que a gente tinha muita afinidade, que ela via muita afinidade no nosso trabalho, enfim. E foi uma coisa de primeira, assim, a gente conversou e já resolvemos fazer o primeiro sarau. O primeiro sarau aconteceu num apartamento onde eu morava ali no Largo do Arouche. E o primeiro encontro foi justamente com mais uns 10 amigos, eu convidei para fazer isso. Na época eu estava como iluminador, estudando iluminação cênica, e aí a maior parte desses convidados eram iluminadores, e alguns outros atores e atrizes. A gente fez o sarau, nos desdobramos, né, para entreter durante toda a noite, eu e o Cleroac, nós éramos a atração da noite, porque nesse primeiro sarau a gente nem pensava em convidar outras pessoas, então a gente ia mostrando tudo que sabia fazer, as músicas que a gente sabia cantar, as danças, as poesias que a gente sabia falar, enfim, a gente entreteve as pessoas ao longo da noite. E lá pelas 5 horas da manhã a gente resolveu fazer um jantar, né, quase café da manhã, e fizemos esse jantar e brincando, assim, um chamando o outro, a gente já se tratou pelo nome Charles, né? Charles como se fosse, sei lá, um mordomo. Charles, por favor, você pode trazer os talheres para esse caldo que vocês fizeram aqui? Vamos, né, brindar aqui. Aí ele já respondeu e me chamou de Charles também. Claro, Charles, vou levar, né, e trouxe. E a gente, desde então, a gente já começou a se tratar por Charles. Charles para lá, Charles para cá. E assim surgia a primeira edição, né, do Sarau do Charles na cidade de São Paulo, a partir desse encontro que foi espontâneo, mas que já mostrava seu potencial, tanto que a gente conseguiu entreter as pessoas até 5 horas da manhã, né, e tinha começado cedo, umas 10 da noite, e a gente foi, né, entre intervalos, conversas, realizando o primeiro sarau do Charles na cidade de São Paulo. Aí a gente fez um segundo sarau lá nesse mesmo apartamento, já tinham 40 e poucas pessoas, e o terceiro já foi impossível fazer nesse apartamento, né? Porque os vizinhos já iam reclamar, porque o segundo já foi difícil. Imagine fazer o terceiro. E aí o terceiro sarau a gente já fez numa das unidades do sindicato dos bancários que ficava na Dona Veridiana, na rua perto da Santa Casa ali. Então a gente fez o terceiro sarau lá, que esse sarau a gente chutou o balde, né? Ele começou por volta da meia-noite e foi até meio-dia do dia seguinte, com umas 5 pessoas só, assim, tipo, no final. Daí a gente começou a fazer esse sarau lá, fizemos no sindicato dos bancários na Carlos Sampaio durante quase um ano lá, e era lotado, assim, então, primeiro ano de sarau, a casa cheia, chegamos até umas 700 pessoas ou mais de público, tanto que o espaço ficava lotado e a gente tinha que distribuir senhas para o sarau seguinte, para que as pessoas pudessem chegar e assistir, né? Aqueles que ficavam na fila fora, a gente distribuía umas senhas para o sarau seguinte, então já era um grande sucesso, assim, tipo o sarau. Primeiro porque há 25 anos atrás não tinha, né? Nós somos considerados assim, em continuidade, o primeiro sarau de continuidade da cidade de São Paulo e multicultural. Então, o sarau aconteceu lá, depois a gente fez na Rua Bartira, no escritório do ex-deputado federal e ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. A gente fez lá também, ficamos quase um aninho lá, uma amiga apresentou, a gente fez lá também, era uma casa na Rua Bartira, e depois a gente já inseriu um terceiro Charles, que foi o Paulo Federal também. Um ano depois a gente já inseriu o Paulo Federal, que era o nosso primo, a gente chamava de primo Charles. Então, e a gente sempre com aquela história de que
os Charles, eles eram da Guatemala, eram um guatemalteco, porque a gente virou uma febre, a gente ficava o dia inteiro falando com um pouco de sotaque, não para falar que dizia que era estrangeiro, que era da Guatemala, e falava um pouco assim, Charles, por favor, essa pessoa quer falar conosco, e fazíamos esse laboratório, vamos chamar de laboratório nas ruas, o dia inteiro, assim, de cara limpa. A gente achava que se a gente fazendo de cara limpa, quando fosse para a cena, era mais convincente, naturalizava mais, né? Então, a gente fazia esse laboratório nas ruas o dia inteiro, todos os dias. E aí a gente passou a ter uma rotina de ensaio nesse primeiro ano, eu e o Cleroac, que a gente se encontrava todos os dias, às 8 horas da manhã, e ensaiava até meio-dia daquele dia. Então era assim, tipo, todos os dias, todos os dias, todos os dias se encontrando, criamos uma química em cena que foi impressionante. Então foi nesse primeiro encontro. Daí a pouco o Sarau passou também por um processo de itinerância. Fizemos na Rui Barbosa, num espaço que tinha lá perto do Teatro Sérgio Cardoso. Fizemos na Rua Fradique Coutinho, num espaço que tinha de uns advogados. Fizemos na Vila Ré. E foi circulando, gente, onde a gente fazia o nosso público, e tinha um público cativo, né, nesse período, assim, onde a gente falava que ia ter sarau, eles iam. Não sei Teve uma se eu pergunta. respondi a pergunta. Tem uma pergunta que o Will fez sobre o primeiro sarau, ou sobre os primeiros, se você ainda a gente conhece, né, o Palhaço Melão, além do Palhaço Charles, se você se apresentava como Palhaço Melão, ou sempre foi o sarau do Charles, desde o começo, com o Charles? No começo a gente fazia várias performances e o Palhaço Melão fazia parte dessas performances. Como ainda não tinha a tradição do sarau e de ter muitos convidados, então os primeiros, assim, do primeiro até tipo o sexto sarau, o sétimo sarau, ainda estava se criando a tradição dos saraus, as pessoas montando cenas e preparando. Então eu e o Cleroac a gente fazia praticamente todas as cenas, assim, a gente montava números e o Palhaço Melão entrava nisso. Às vezes eu fazia de Drácula, Conde Drácula, eu era o mestre de cerimônia vestido de Drácula. Tivemos várias situações engraçadas em que a gente teve que pôr gente para fora, e imagina o Conde Drácula pondo uma pessoa para fora porque tinha bebido demais e estava atrapalhando o número. Então o Conde Drácula botando a pessoa, conduzindo a pessoa até a porta de saída, porque pedindo para ela tomar um arzinho fresco para depois voltar. Então, nesse começo, o Palhaço Melão também entrava nessa história. E a gente experimentava umas danças que a gente chamava de dança maluca, que a gente também fazia a dança maluca nos saraus. Então, a gente fazia tudo em um, né? A gente cantava, a gente dançava, declamava poesia, enfim, fazia outros personagens também. Entrava, saía, enquanto um segurava a cena, o outro saía. Os primeiros saraus, assim, a gente fez um monte de tudo. E o Palhaço Melão, que era o palhaço que eu fazia antes do Palhaço Charles, participou bastante desses primeiros saraus. A gente queria ter número para fazer, né? Então, tudo que tivesse na manga servia de cena, levávamos para a cena. Bacana. Eu lembro até que, acho que foi 2015 ou 2016, foram os anos que eu fiz a formação, que teve um sarau que a gente fez no Sindicato dos Bancários e eu não sabia que era um dos lugares primeiros, né, que passou o sarau do Charles. Isso. Então, bem bacana eu ter participado. O Espaço Cultural Lélia Abramo, né? Exatamente. E foi a Silvana Tamiaki, que inclusive hoje trabalha na Via TV, que era diretora de cultura do Sindicato dos Bancários, que a gente conversando, e na época eu conhecia muito bem a Lélia Abramo, e eu sugeri, e ela acatou a ideia de primeiro e colocou o nome daquele espaço cultural de Espaço Cultural Lélia Abramo. Uma grande homenagem a uma grande atriz brasileira. Uma grande pessoa, na verdade. Próxima pergunta. O sarau do Charles começou, né, em curva ascendente. Começou a todo vapor. O sarau do Charles começou aí em curva ascendente, né? Começou a todo vapor. Mas eu imagino que nem sempre deve ter sido tão fácil, né? Não, então, vamos aí seguir com as perguntas. Eu queria falar perguntar um pouquinho sobre isso.
Durante Tá. 25 anos, fazendo uma atividade de forma independente, quais foram os momentos que você pensou em desistir de fazer o sarau? Como é fazer arte em uma cidade como São Paulo, que recentemente, pelo menos outros estados, tem diversos incentivos à cultura, mas nem sempre foi assim. E como o sarau, como movimento cultural, se adaptou às mudanças culturais do governo? Bom, nem sempre foi tipo, o sarau foi um espaço onde estava sempre lotado e tinha uma demanda grande de artistas. Assim, ao longo desses 25 anos, como muitos dos eventos culturais que acontecem, ele é um gráfico que oscila, né? Às vezes está em ascendência, às vezes está em descendência, assim, mas ele sempre foi permanente. O sarau do Charles, ele passou por vários momentos assim, mas ele é, sempre mostrou ter força, né? Quando falava do sarau do Charles, as pessoas sempre procuravam. A gente teve esse momento inicial que tudo é novidade, então sempre casa cheia, lotada, as pessoas querendo, pessoas de outras cidades, de outros estados, querendo saber um pouco mais de como fazer saraus. E aí eu sempre, e o Cleroy, o Paulo Federal, a gente conversando com as pessoas e explicando que a matéria-prima para se fazer o sarau, a receita é muito simples, né? Um espaço físico e artistas e público, né? Então, assim, esse era tipo o tripé principal, um espaço físico, público, plateia e artistas, os trabalhadores da cultura que sempre se propuseram a participar dos saraus de forma espontânea, sempre viram no sarau um espaço de experimentação. Ao longo desses 25 anos, se eu pensei em desistir de fazer o sarau, eu devo ter pensado antes entre um mês e outro. Mas quando chegava a semana que antecedia o sarau, já batia aquele friozinho na coluna e a vontade de fazer, a vontade de experimentar. A gente, ao longo desses 25 anos, a gente só teve duas vezes, eu acho que foi em 2010 e agora em 2021, subsídio público para fazer o sarau. Sempre a gente fez, no começo a gente fazia de forma espontânea, depois para pagar o espaço que a gente pegava, a gente cobrava uma entrada, mas sempre foi um preço popular, né? Nunca passou, acho que de R$ 10. Às vezes a gente, quando eu estava na Rua Harmonia também a gente fez o sarau, a gente ficou quase 7 anos fazendo o sarau na Rua Harmonia, no espaço, no Galpão Raso da Catarina. E aí a gente cobrava uma entrada e era muito bacana, cara. Também lá no Galpão Raso da Catarina era casa cheia, às vezes tinham 400 pessoas, lotado. A gente colocava 2 sofás que a gente vendia por preço especial, cada lugar naquele sofá que ficava num lugar bem próximo da cena. Sentado ali, você sentava no sofá e ficava lá bem próximo dos palhaços, né? Então o Sarau teve esses vários momentos assim, né? Teve um momento que a gente lutava, a gente caçava, né, para trazer. A gente fez na Rua da Consolação num bar chamado Sátiva, que era um bar que era vegetariano, a gente fez lá também. Teve um momento que estava cheio, tem um momento que a gente caçava as pessoas, que a gente tinha que procurar ligar para os amigos. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Como a gente fazia para levar as pessoas para assistirem ao sarau. Hoje a gente tem a internet que funciona muito bem, mas também precisa ser provocar as pessoas para irem. Mas nesse momento a gente pegava a nossa listinha telefônica e ligava para as pessoas, e as pessoas ficavam muito felizes, né, de serem convidadas, assim, receber um telefonema e a gente convidando a pessoa, olha, sábado vai ter sarau e a gente gostaria muito que você viesse ao sarau. Opa, que bom, cara, passava. Ainda usávamos nosso mailing lá, mano, mandava um e-mail para as pessoas. Mas o telefone, o papo reto, assim, de pegar o telefone e ligar para as pessoas e convidar, funcionava muito. Era quase 100% garantido aquelas pessoas que a gente ligava e falava que ia, que elas iriam mesmo, né? Era uma outra forma de se relacionar. Mas eu acho que essa vontade de desistir era só entre um Sim. sarau e outro que acontecia, né? A maioria das vezes. Eu falo que o sarau, para mim, e para vocês também que fazem, é como se fosse um sacerdócio, assim. Tem uma coisa de fazer, de manter aquela atividade. Sim. O sarau do Charles inspirou muitos outros saraus. Hoje,
a cidade de São Paulo conta com mais de 100 saraus, né, permanentes, assim. Os saraus nas quebradas ganhou uma força fenomenal, né, assim, ele se fortaleceu, criou raiz. E hoje, nas quebradas, o sarau é muito forte, é uma linguagem, um espaço. Virou até uma linguagem, né? Tipo, hoje, Verdade. tem até tinha edital público de sarau no estado. Foi uma conquista também dos movimentos culturais, virou um movimento na cidade de São Paulo. No município já teve edital de saraus. E a gente sempre encontrou essa dificuldade no começo de escrever o sarau, porque a gente falava assim, em que modalidade a gente vai escrever? Porque ele tinha todas as modalidades juntas ali, né, no sarau. A gente ganhou um fomento ao teatro em 2003, que foi justamente o Sarau do Charles, um espaço para experimentação. Então a gente foi fomentado pela Lei de Fomento ao Teatro com o sarau. E aí a gente teve um ano, na verdade, eu ia esquecendo esse período em que a gente foi fomentado, em que aí tinham várias outras atividades paralelas, a parte de formação, uma espécie de palhaçaria, né, de carpintaria de palhaço também, onde as pessoas recebiam ao longo da semana uma formação, treinamento de várias outras habilidades para fazer, e a gente fazia o sarau uma vez por mês lá na Rua Harmonia, e também fazia o sarau nas quebradas. Toda semana tinha sarau numa quebrada diferente, principalmente Zona Sul de São Paulo. Então foi um ano muito rico também, muita gente fazendo esse projeto. Muito legal. Nos dias de hoje, se ligam em casa para me convidar para alguma coisa e já acho que é propaganda. Muito bom, Feijão. Desculpa, vai, eu vi o comentário do Pedro, achei que engraçado. Muito Qual foi o comentário, Feijão? Fala aí. Certo. Tá certo. Foi... Meu comentário aí, por favor. Nos dias de hoje, se ligam em casa para convidar para alguma coisa, eu já acho que é propaganda ou cobrança. Mas o Sarau do Charles nunca me ligou. Mesmo, pode... né? Só quem liga é isso mesmo, ele liga em casa. Eu vou ligar para você num sarau que tiver aí, eu vou te convidar para o sarau. Pode perguntar, Vã. Certo. Você estava dizendo, Ale, da questão do sacerdócio, né? Eu concordo com você. Para um artista desistir de ser artista ou de desistir de fazer a sua arte é uma tremenda violência, assim, né? Um alto flagelo muito grande. Mas, e você disse que durante esses 25 anos, praticamente você fez, né, tocou o sarau de forma muito independente. Eu sei o quanto você se dedica a isso e o quanto você dá de você para ele realmente se realize. Uma sorte, né, poder contar com as parcerias, com os amigos que se comprometem, mas, apesar do amor que a gente tem pela arte, o olhar que o Estado tem que ter para a cultura, da importância disso, do quanto a cultura precisa ser incentivada, é muito importante, você não acha? Sim, como essa frase não é minha, mas assim, que o Estado ele não faz cultura, o Estado ele tem que subsidiar, né, cultura, fomentar, né, com recursos públicos, porque quem faz arte e cultura são os trabalhadores da cultura, o Estado não faz, mas ele tem um papel muito importante, que é de fomentar, né, por meio de recursos públicos, por meio de espaços públicos que as pessoas podem fazer. Eu acho que o Estado brasileiro como um todo, tanto no município quanto no Estado, eles ainda estão muito aquém, né, do papel do Estado na manutenção do que é cultura, arte e cultura. Porque se a gente pensar, por exemplo, o PIB da cultura no estado de São Paulo é 4%. Quanto é o orçamento do Estado no orçamento da cultura? É menos de 0,5%. Né? Menos de 0,5%. Então, cada R$1 que você investe na cultura, que o Estado investe na cultura, a cultura devolve para o Estado R$4. Então é uma conta que deveria minimamente ser equilibrada nisso aí, né? E não é.
Então, o Estado ainda está muito aquém Sim. nesse papel de fomentar a cultura para nós. E olha que a gente está num dos estados mais ricos da União, né? Que aqui tem muito mais editais, a demanda, a oferta, na verdade, de editais é muito grande, tanto no município quanto no estado, em relação a outros estados e a outras cidades brasileiras. Mesmo assim, ela é insuficiente para quantidade de grupos, de artistas, de trabalhadores, técnicos, enfim, que existem é, que tem no mercado, né? Eu vou usar esse termo mercado, embora eu não goste muito disso, de ver a arte como algo comercial, produto. Ale, e uma coisa que a gente veio conversando, eu fiquei pensando, 25 anos de Sarau do Charles e centenas, acho que até milhares de pessoas já se apresentaram no Sarau, né? Se a gente for colocar 25 anos aí, são mais de 7 atrações por Sarau, e não só artistas, mas pessoas que participam do momento de microfone aberto, né? O Sarau sempre teve esse momento no qual as pessoas podem ali no momento de microfone aberto, no qual os palhaços chamam, jogar junto e participar com um poema, com uma canção. Milhares de pessoas já se apresentaram, mas eu queria saber se tem alguma apresentação que ficou marcada para você, independente se era uma pessoa amadora ou se já era um artista consagrado, algo que tenha acontecido que tenha ficado na sua memória. Pode ser mais de uma coisa para não deixar ninguém aí chateado, mas tem alguma coisa que você consiga se lembrar de supetão assim? Olha, são tantas coisas, cara, assim, eu acho que todo sarau, sem exceção, sempre tinha uma ou outra atração que era muito marcante, né? Assim, tipo, porque as pessoas se entregavam muito para produzir o seu número para fazer num sarau. Mas eu acho que uma das apresentações que mais me comoveu, assim, até porque faz uma ponte com a minha, não diria a minha tradição, né, mas o local de onde eu sou paraibano, mas a banda de pífanos de Caruaru, que se apresentou num dos saraus, aquela turma toda, o João Biani e, e outras pessoas que faziam parte da banda, inclusive um deles tinha tocado para Lampião quando tinha 6 anos, e aí ele me contando essa história e quando estava lá no sarau, eu falei, caramba, eu falei, nossa, olha que riqueza, né, cultural ter esses caras aqui no sarau. O seu Jorge também, que passou num bar que a gente estava fazendo lá, ainda na época ele era do Farofa Carioca, e aí ele estava passando, viu o sarau e resolveu dar uma canja, até cantou umas músicas inéditas lá no sarau do Charles. A Amanda Costa, que na época não estava fazendo teatro, não estava tão ligada à cultura, estava num período de tá parada, sem fazer nada, aí foi num sarau, e daí a pouco eu tô lá, foi mesmo justamente nesse sarau que eu tava vestido de Conde Drácula, tirando a maquiagem, e aí quando eu escuto aquela voz maravilhosa, um violão assim, falo, meu, quem é essa pessoa? Aí eu fui olhar, era a Amanda Costa fazendo um som, e aí eu falei, nossa, mano, aí de cara já convidei ela para participar de um sarau, do próximo sarau, e a gente começou a montar um texto aí eu já convidei ela para uma peça de teatro de rua que eu estava dirigindo, e aí ela foi participar, e eu falei, puxa vida, então olha só o sarau como era, né? Ele mostrava, apresentava, revelava essas pessoas. O sarau, ele tinha essa capacidade de revelar várias pessoas, de estimular as pessoas a produzirem coisas para levarem para o sarau. Eu encantado, né? Assim, tipo, o Carlos Biagioli e a Cileia também, que se conheceram no sarau, assim, tipo, né? Eu falei, cara, olha que coisa linda, o sarau proporcionando esses encontros, né? Casamentos e tudo mais, assim, eu falei, puxa, olha Uau! que riqueza, né? Então o sarau tinha muito disso, e as pessoas se conheciam, pessoas É um que casamento com vários filhinhos. Você está vendo como a transversalidade do sarau, né, promover os encontros, revelar pessoas, artistas, pessoas que nunca tinham feito nada, mas que se sentiam estimuladas, e os improvisos que a gente fazia, convidava a pessoa para a cena, pessoa que entrava na cena tomava gosto pela coisa, daí a pouco, no 2 meses seguintes, já estava lá lendo uma poesia, tudo. Então, é um espaço maravilhoso o sarau, né?
Isso eu acho que um comentário, né, que, de pessoa que viu o sarau antes de fazer parte do sarau como palhaço ou como produtor. Isso eu acho que é um diferencial do sarau para as outras apresentações artísticas, né? Às vezes você vai assistir algo que é cultural, que é artístico, e você está ali para receber. A gente também tem público no sarau, mas é uma conexão tão mais forte que nem você falou, ele está aqui rindo, daqui a pouco a pessoa se pega no meio de uma cena ali de Romeu e Julieta, no meio de uma sketch de palhaços, e fala, poxa, eu quero aprender isso, como é que faz? Aí o Charles já fala, não, vem aqui semana que vem que tem capitaria de palhaço. Aí passa 2 meses a pessoa já tá lá fazendo o número. Então acho que essa é uma das mais magias do sarau, né? O sarau tem dessas coisas, porque não é nada convencional, né? A pessoa que está ali na plateia, a qualquer minuto pode estar em cena, porque a gente tem essa coisa de provocar, né? Tipo, alguém na plateia gostaria de declamar uma poesia, de cantar alguma coisa, e sempre tem aquela pessoa que se empolga não, ela se estimula, né? Ao ver que não tem formalidade alguma, que é tudo na informalidade ali, embora sempre os artistas e mesmo as pessoas que eram amadoras sempre caprichavam muito, então a qualidade do sarau sempre foi muito boa, né? Uma questão que surgiu também é quais são as estratégias, né? Pensando assim num público jovem ou quem está vendo a experiência do sarau mais jovem, qual que é a estratégia para os jovens que estão começando, vou começar a fazer um sarau ou uma reunião, qual que é a estratégia? Centros culturais, praças, parques, quando não tem um espaço assim, né? Que é muito uma dificuldade quando não tem um espaço. Qual estratégias que você acha assim que você sugere? Então, não tem limitação, né? Porque você vê vários saraus que acontecem em bares, né? O sarau da Cooperifa, que acontece num bar, Sérgio Vaz que faz esse sarau maravilhoso, que eu já fui, né? O sarau do Binho, que também fazia num bar, depois foi fechado, aí faz num teatro, tem gente que faz sarau em praça, né? Tipo assim, tendo um espaço físico onde consegue reunir as pessoas, conseguem se escutar, se verem ali, não tem um espaço definido. Eu sempre acho que né, que tem fórmula, né, não tem uma fórmula, mas assim, um formato que funciona muito bem, assim, o tripé que é ter um espaço físico, seja ele qual seja, uma praça, um bar, um teatro, uma casa, poder ter esse espaço físico para reunir as pessoas, ter público e ter artistas para se apresentarem ali, ou pessoas que têm contato com arte e cultura para fazer se apresentar. Então, assim, eu acho que é isso. Se tiver esses 3 elementos aí, tá feito o sarau, né? Você consegue fazer o sarau. Você convida as pessoas. Pode ir, Will. Uma coisa, Alessandro, que eu sempre pergunto para você informalmente, assim, a gente acaba não tendo tempo de aprofundar nisso, mas acho que a gente poderia fazer mais para frente no canal da associação, né, no Facebook da associação, fazer discussões mais amplas de como isso funciona no âmbito legal, né? Porque, pelo menos, quando a gente está falando com movimentos que estão mais ligados à periferia, por exemplo, o Islã, que está crescendo muito em todas as regiões, mas na Zona Norte cresce muito o Islã. A gente tem as batalhas de rap, as batalhas de freestyle e outros movimentos do tipo. E tem uma criminalização muito grande em torno desses movimentos, né? E geralmente são pessoas pretas e periféricas que fazem. Então, essa dúvida surge também nessa questão de o povo pode ocupar os lugares públicos? Porque a impressão que a gente tem é que não. Então, os jovens estão lá, estão fazendo arte, estão fazendo cultura, estão se desenvolvendo. E aí, lógico, tem a questão do barulho, tem a questão da permissão para fazer. Então, acho que um dia a gente podia entrar mais nesses assuntos que você conhece, né? Trabalha com isso faz milhares de anos, de que tipo de autorizações que a gente precisa ter e que lugares não precisam de autorização, desde que a gente não esteja descumprindo nenhuma lei. Esse tipo de coisa, acho que a gente se sente muito podado na periferia, assim, né? De não saber quais são nossos direitos e às vezes a gente não está fazendo nada de errado e acha que está fazendo e para de fazer. Então, acaba virando problema. O Estado sempre vai procurar reprimir, proibir, né? Tipo assim, sempre tem esse papel, mas eu acho que as culturas periféricas, os caras estão tão empoderados, tão fortes assim, né, cara, que eles fazem em qualquer lugar, eles ocupam, fazem numa praça, fazem um clube, meu, eu acho que o slam, os saraus e todas essas culturas periféricas aí, elas ganharam muita força. Então é muito difícil o Estado
brecar, né? Assim, pode até de início, mas aí com a persistência os caras vão sempre fazer, cara. Eu tenho visto muitos espaços, ocupações de espaços públicos que surgiram a partir disso, da persistência, né? E de poder demonstrar a importância daquilo que eles fazem, mesmo assim. Vão pela resistência. Então é isso, é resistência, resistência, resistência. Eu não sei se eu vi demais, mas eu vi um comentário aí embaixo, eu acho que eu até conheço a pessoa, não sei se surgiu esse comentário que tinha aí, enquanto a nossa conversa, o que que ela, quem que era? A Vânia, não sei se eu vou pronunciar certo, qualquer coisa ela pode me corrigir aqui. É Vânia Fedorovics. Lembranças Isso. muito especiais no Galpão Raso da Catarina na Harmonia. Sucesso sempre, Ale, com a sua arte. Vânia. Valeu, Vânia, pelo comentário. A Vânia foi nesse sarau, nesse período que a gente fazia lá no Galpão Raso da Catarina, na Rua Harmonia 921 Fundos. Que bom, Vânia. Ela pegou um momento muito bacana do sarau, que foi entre 2000 e 2006. A gente estava fazendo lá o sarau. Que bom, bacana. Mas é muito importante, viu, Will, a sua pergunta lá, cara, em relação a esses espaços. Eu acho que tem que ocupar mesmo, cara. Quando você. Ó, e a comunidade, o povo organizado, cara, é difícil segurar, é difícil o Estado segurar. Porque essas culturas periféricas, elas são muito fortes e as pessoas estão muito empoderadas, elas sabem dos direitos que têm. Né? Espaço público é para ser ocupado, tem que estar lá. E uma coisa que é legal disso que você fala, você trouxe uma palavra que é muito bonita, né, Lé? A questão da resistência. A gente que trabalha com cultura e trabalha com arte, principalmente na forma pedagógica, sempre é ensinado a ter o argumento de que a arte é uma ponte para que os alunos, para que as alunas se conectem com outras coisas. Então, você dá aula de música e eles te ensinam que a estratégia para que as pessoas que não são artistas valorizem a música é dizer que a música faz o aluno ir melhor em matemática, ou falar que o teatro vai fazer ele se expressar melhor e tudo mais. Sempre são pontes, né? E a arte não é ponte, ela tem sua própria essência, a gente sabe disso. Mas uma coisa que a gente tem visto com os movimentos culturais é o quão eles são importantes para que os jovens se empoderem do conhecimento em si, de conhecimento humano, né? Então, você vê pessoas que começam no Islã, começam fazendo poema, e aí acabam na USP, acabam numa Unesp, na Unicamp, ou fazendo teatro, ou fazendo letras, ou fazendo sociologia, ou fazendo qualquer outro curso. Porque elas aprendem que elas não são burras, que elas são capazes, que elas gostam de estudar, que elas gostam de aprender e desenvolver conhecimento para o mundo. Então, acho que o sarau, essa é a riqueza. Você falou que o sarau fez muitas pessoas se conhecerem, né? Isso é louco, porque o meu grupo que eu tenho agora de rap, a gente se conheceu no sarau. Né? Fora o Dunda, que conheceu os meninos no sarau também, então muitas conexões são feitas aí, né? Então, isso só corrobora e comprova que o que a gente está falando é verdade, né? Bem interessante. Teve um comentário aqui também do Richards, Isso. Um artista boliviano, e ele comentou da experiência da virada cultural. Eu não lembro exatamente qual era o nome do palco, mas teve um palco numa virada cultural que com diversas apresentações de irmãos e irmãs aí latino-americanos, né, nossos vizinhos. Você lembra o nome era... Foi o palco de refugiados e imigrantes que a gente fez lá no centro da cidade. Foi esse. Isso. Ô, Richard, salve, Richard. Grande abraço, cara. Eu lembro dele. Ele sempre se comunica comigo lá pelo Facebook. E bom, foi nesse palco aí. Refugiados e imigrantes, que a Associação Raso da Catarina fez a programação, toda a programação desse palco. Bacana. Muito bom. Eu acho que é isso que o Ale falou. Tem que ocupar todos os lugares mesmo, tem que ocupar as ruas. Muito embora alguns lugares, falo de lugares físicos, mais assim, estruturados, que a arquitetura em si não é convidativa, mesmo que ele seja público, mesmo que ele possa ser usado, ele já é feito de uma maneira, ele já tem uma construção opressora que realmente não convida o jovem para entrar. Realmente, tem muita gente que não entra, não ocupa, porque sabe se pode ocupar aquilo ou não. Mas eu acho que isso é feito de propósito, assim, para afastar mesmo um certo público. Mas, hoje em dia, a gente tem uma onda aí de falar sobre empreendedorismo, uma palavra aí um pouco polêmica, algumas pessoas acham que acho que isso pode estar na arte, acho que o artista tem que fugir disso, alguns chamam de realizadores, produtores, outros acham que pode ser empreendedor também, enfim,
sei lá, eu acho que são vários os caminhos. Mas pensando assim, e o sarau? O sarau sempre foi de graça, ou na base do passo-chapéu, nunca capitalizou, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre esse tema empreendedor, fazendo aí uma conexão com o sarau. A gente nunca foi um bom empreendedor no termos da capitalização do sarau, talvez faltasse habilidade para isso, né? Mas então a gente se rendeu, a gente falou, vamos já abrir essas portas aí, fazer o quanto, pague quanto puder mesmo, porque pelo menos a gente garante que tem público e a gente faz o que a gente gosta. Mas teve um bom período, assim, tipo a primeira década do sarau, que a gente, como a gente tinha que pagar o espaço onde a gente usava, que nem sempre foi espaço público, a gente acabava tendo que pagar. Então a gente tinha que cobrar um X das pessoas e as pessoas pagavam para ir. A gente sempre fez o sarau num horário que possibilitava as pessoas ir ao cinema e fazer qualquer outra coisa e depois ir ao sarau, porque o sarau sempre acontecia na madrugada. Então ele começava às 23 horas e ia até umas 5 horas, e a gente acabava intencionalmente 5, 6 horas, justamente para que as pessoas pudessem voltar de transporte público para casa. Então a gente até brincava, que horas são agora? Aí era tipo 4 horas. O metrô não abriu ainda, vamos segurar mais um pouquinho aí para dar a hora de vocês poderem voltar para casa, e a gente esticava o sarau. Então, o nosso empreendedorismo sempre foi da matéria humana, né? Isso sim, a gente sempre empreendeu nesse sentido, da formação das pessoas que participavam dos saraus, das, das pessoas que se apresentavam no sarau. Isso foi o nosso maior empreendedorismo, assim, de ter esse tipo de qualidade, né? Qualidade artística de pessoas se apresentando no sarau. Mas a parte do capital nunca foi o nosso forte, a gente nunca soube ganhar dinheiro com isso. Também não sentia muita vontade de cobrar um valor assim, porque a gente queria que as pessoas, assim, que não fosse um impeditivo você passar na frente do sarau, querer assistir o sarau e não poder assistir porque está sendo cobrado um X para entrar, né? Então a gente sempre liberava para as pessoas, mesmo quando era cobrado, o cara falava, eu não tenho grana, tal. Entra aí, vamos assistir. Você não vai deixar de assistir porque não tem grana. Então o nosso maior empreendedorismo foi o artístico mesmo. Esse sim, foi uma coisa que a gente sempre batalhou para que a gente cada um desse o melhor de si. Tanto os palhaços que eram os mestres de cerimônia, quanto as atrações, né? Uma outra característica do nosso sarau, a gente nunca fez tipo curadoria, né? Um termo que se usa aí para as artes plásticas, enfim, curadoria. A gente nunca fez curadoria, a gente sempre falou que ia ter o sarau e as pessoas nos procuravam. Por sorte, eram sempre pessoas que tinham números bons. Claro que um ou outro ali que você falava, precisa ensaiar mais, tal, mas era um percentual muito pequeno. Normalmente as pessoas procuravam para participar do sarau, mas a gente nunca fez esse critério, né, critério da curadoria. Não, e sempre teve, era um risco que a gente corria, né? Na verdade, os mestres de cerimônia às vezes nem sabiam quais eram as atrações. As pessoas nos procuravam, falavam, eu tenho um número assim assado, a gente inscrevia, mas nunca sabia se ia ser bacana do ponto de vista artístico ou não, mas a gente arriscava, era um risco que a gente corria. Então, o nosso maior empreendedorismo foi humano, artístico. Só citando também que além do sarau, nós três, assim, eu, o Will, a Vanessa, você falou de empreendedorismo capital humano, né? Não sei, viemos num programa de formação, né? Então, isso é importante. E aí, agora se a gente... tem isso, né? Tem a carpintaria que forma, mas eu acho que para além disso, né? A gente está falando do sarau, mas a gente não pode esquecer que o sarau faz parte da Associação House da Catarina, da Companhia House da Catarina, e a Associação House da Catarina, ela oferece, sim, né? Ela é um espaço para que você se aperfeiçoe profissionalmente, assim, para a área da cultura, para que você realmente, se você tiver vontade, você realmente
se torna uma pessoa mais engajada, uma pessoa mais... Eu queria achar uma palavra que não fosse... Mas você se sente mais preparado, essa é a palavra. A Associação Raso da Catarina, ela abre esse espaço para que você, de forma que se sinta preparado para vários campos da cultura, entendeu? Tanto do campo artístico, como do campo da produção também, e como também da elaboração de projetos, de coisas à sua independência. A Associação Raso da Catarina, ela é um espaço para isso, sim. Agora, mudando de assunto um pouquinho, mas seguindo nessa linha. Sim. Para quem já foi no sarau, essa é uma pergunta aqui que fica muito na cara, né? O sarau sempre foi um espaço de expressão, um espaço livre, né? E isso que a gente está falando agora corrobora um pouco nesse sentido, né? As pessoas podem ir se apresentar, independente do nível artístico que elas estão. E mais do que isso, o sarau sempre foi um espaço de liberdade prática da cidadania. Então, eu gostaria que o Ale pudesse falar, depois a gente pode comentar, como ele enxerga esse espaço no que diz respeito ao diálogo entre os artistas sobre políticas públicas e culturais, principalmente nos últimos anos em que havia esse clima de censura e de opressão e de combate à arte e ao pensamento de uma forma geral. Eu acho que, às vezes, mesmo não tratando do tema diretamente, a gente acaba, ou já acabou, combatendo esse tipo de coisa, né? Tipo de censura, tudo. O sarau sempre foi muito livre. Eu nunca, nem tampouco nenhuma das pessoas que fez o sarau comigo exigiu que os artistas que se apresentassem não tratassem de determinados temas ou não abordassem determinados assuntos durante o sarau. Sempre a pessoa que ia se apresentar no sarau, ela teve total liberdade de fazer. Já teve gente que fez cenas fortes, né? E nos saraus a gente nunca interrompeu uma cena para dizer assim, olha, aqui no sarau não pode fazer isso. Então, a prática do sarau foi de muita liberdade, a liberdade artística, né? Sempre, nunca a gente exerceu nenhum tipo de criminalização ou proibição para quem participou do sarau. A gente sempre deixou livre. Era um espaço onde as pessoas podiam apresentar tudo, qualquer coisa, tratando de qualquer tema. Nunca a gente se opôs a isso. Então, a gente acha, eu considero o sarau, antes de tudo, um espaço de muita liberdade. A liberdade artística vale tudo lá, não vale preconceito, não vale opressão, isso não vale, essas coisas nunca foram bem-vindas no sarau, né? Atitudes preconceituosas ou discriminatórias, enfim, isso a gente nunca permitiu, isso sim. Mas o resto sempre foi possível de fazer no sarau. Eu lembro de um sarau que acho que já era umas 4 da manhã, entrou uma banda. A gente pode se apresentar, opa, beleza, microfone aberto. Eu acho que o pessoal tava bem doido, assim, daí eles começaram a tocar e não saiu, pelo menos, né, aos nossos princípios, não saiu uma música ali. E o mais curioso dessa experiência foi que a gente ficou muito tempo assistindo eles fazendo aqueles ruídos, que acabou sendo interessante, assim, foi bem interessante, mas foi muito doido, assim. Não, é muito louco, assim, inclusive pelas atividades que a gente tinha, né, quando a gente fazia lá na Rua Harmonia, o Stripeteca, né, o Stripeteca era também uma brincadeira em que a gente chamava duas pessoas da plateia, a gente chamava as pessoas da plateia, e a brincadeira era uma peteca, uma corda que dividia como se fosse um jogo de vôlei ali, uma quadra de vôlei, e as pessoas iam jogando peteca. Quem deixava a peteca cair, tirava uma peça, tirava um brinco, tirava uma camiseta, no fim, alguém acabava pelado no Stripeteca. São atividades que a gente fazia, e você precisava ver, parecia que você estava numa arena, porque as pessoas assumiam o papel de juiz. Não, caiu a peteca, você que deixou cair a peteca, justamente para as pessoas ficarem tirando a peça. Não, tem que tirar, não pode tirar. E a galera, quando
com o passar dos saraus e o Stripteca acontecendo, as pessoas já iam preparadas, então levavam o bolso cheio de coisas, né? Para não ficar pelado de primeiro. Levavam uma carteira, levava um lenço, levava um papel, uma caneta. Trapace isso aí, não pode, né? Era quase isso. E as pessoas ficavam lá falando assim, tipo assim, olha, aí não vale, né, cara? Como assim? E a pessoa, não, mas vale sim. Mas olha como isso é louco. A gente, quando fazia carpintaria, sentia muita falta disso, né, Pedro? Dessas brincadeiras botava 2 meias. Pode falar, Will, desculpa. Não, então, é isso que a gente tá falando aqui. Só de você falar isso já traz uma energia tão grande, uma liberdade tão grande. E na época que a gente fazia carpintaria, não pela carpintaria ou pelo sarau naquela época, mas acho que o clima político e cultural era tão esse politicamente correto, que fica nesse caminho, mas que é muito necessário também, enfim, são coisas complicadas. Mas a gente sentia falta de ter esse espaço para esse expurgo maior, sabe? E você trazendo essas lembranças de antigamente, parece realmente que eram momentos muito especiais. Porque a gente está em formação artística e tem esse lado da arte que é importante, mas que é o lado da perfeição, que é o lado da técnica afinada, que é o lado de nunca errar, que é o lado de estar concentrado, E aí quando você traz essa experiência de sarau, que é libertador, tá todo mundo brincando, e a brincadeira e a comunhão faz parte também da arte, né? E eu sinto falta disso às vezes também. No nosso sarau, assim, o público sempre se sentiu uma figura participante, atuante, não era um público passivo. O público interagia na cena. O público fazia o sarau acontecer. É impressionante, ele atuava, assim, tipo, não tinha divisão, às vezes. Tem uma pergunta aqui, até antes de fazer essa pergunta eu vou ler ela, mas só explicando, né, que o sarau sempre aconteceu de madrugada, então até essa experiência do pessoal bêbado que chegou para fazer um show, ou então do Stripteca, foi de madrugada, né? Isso tem tudo a ver com a pergunta agora da Célia Bittencourt. Então, primeiro ela presta aí uma homenagem a gente, e ela pergunta, pretendemos fazer saraus aqui na sede da Fanfarra este ano. Como conciliar essa liberdade para um público infantil? Nesse caso, é melhor ter curadoria? Abraço Ponteiro, Ale. Ô, Célia, muito boa a sua pergunta, querida. Um abração, é ponteira, a Associação Ras da Catarina é ponto de cultura, né? E a Célia é de um ponto de cultura. Bacana, muito bom a gente saber. Aí já é um pouco mais delicado, né? Quando envolve criança, essa coisa, você tem que dar filtrar algumas coisas. A gente se dava essa liberdade de fazer o sarau do jeito que vinha à cabeça, porque a gente fazia na madrugada, né? Tanto que a programação mais picante ficava para depois da meia-noite ali, porque às vezes a gente percebia que tinha na plateia crianças ali, a gente dava uma filtrada nas piadas também, porque ou usava as piadas de duplo sentido, né, que a criança não percebia, mas o adulto sacava qual era a nossa. Mas quando se trata de uma programação mais cedo, assim, que você pretende fazer, eu acho que tem que ter um cuidado todo especial, né? A cabeça da criança é algo em formação aí, e nós adultos não somos responsáveis, né, por essa formação, principalmente nós. Então, eu não ousaria fazer esse sarau que a gente fazia na madrugada para um público infantil, jamais. Mas eu acho que se você vai fazer para esse público infantil, tem que tomar esses cuidados, sim. Bacana. Seguindo o nosso roteiro aqui, então, uma questão sobre... Eu acho assim, desculpa, Pedrão, mas sempre fazendo a provocação com a criança, sempre que a criança gosta de ser provocada. A gente, quando fazia espetáculos para as crianças, quando a gente se apresenta para uma plateia infantil, a criança gosta do desafio, né? Gosta de ser provocada, ela não gosta de ser tratada como criança, ela gosta de ser tratada, tipo, não diria nem como criança, assim, ela, de uma forma infantilizada, ela gosta de ser provocada, desafiada. A gente precisa desafiar a criança também. Então tem que ir na medida, né, das coisas aí. Tá certo. E sobre as pretensões para com o sarau, aonde o sarau ainda irá chegar, aonde você quer chegar com o sarau, e como esse movimento pode continuar contribuindo com a cultura no estado e na cidade de São Paulo, né?
Sim, o sarau, olha, eu não tenho assim muitas ambições com o sarau, achar que a gente vai mudar o mundo, nem nada. Mas assim, se a gente conseguir fazer muito mais tempo de sarau, se a gente tiver a possibilidade de permanência, de um sarau permanente, mesmo nesse momento digital que a gente está encontrando uma outra forma de fazer o sarau, para mim isso já é satisfatório, a continuidade, né? Se a gente conseguir manter essa continuidade dos saraus, já é uma coisa muito satisfatória, porque a cada sarau é um prazer diferente. As pessoas que participam, os MCs que participam comigo dos saraus, né? Que um diferencial do nosso sarau para outros é assim, que o mestre de cerimônia, o MC, sempre foram os palhaços, né? Assim, essa coisa do humor como linha condutora do sarau foi o que eu acho que mantinha as pessoas acordadas na madrugada, assim, tipo, chegar até 5 horas da manhã, o humor era um elemento forte, né? Porque às vezes se você está vendo uma coisa que está ali muito tempo, que exige muita concentração, mas ao mesmo tempo se você tem um provocador, uma pessoa que estimula a plateia, que tem o humor, tem a comédia ali, é um diferencial. Então, o nosso fio condutor do sarau foram os palhaços sempre, né? Os palhaços que mantinham a plateia de provocação. E se cochilasse no nosso sarau, aí tava fodido, né? A pessoa já era colocada em cena. Tava dormindo, daí a pouco aparecia um palhaço do lado, já fazendo cena com quem tava dormindo ali, cochilando. Então a galera sempre ficava muito atenta ali, para não cochilar. Cochilar, o cachimbo cai, meu. E já era. Já emendou na perguntinha da Van já. Maneiro, muito. É. Mas é isso, era sobre isso que a gente ia falar, que o Charles sempre foi o mestre de cerimônia oficial do sarau do Charles, e sempre demonstrou muita alegria mesmo, né, em compartilhar o palco com outros parceiros, outros palhaços, e você já está dizendo, né, que o palhaço, que a palhaçaria é um elemento potencializador por causa do humor. Mas fala um pouco mais assim, sobre a questão do jogo do palhaço para a gente. Então, eu acho que os palhaços, né? Eu vou dizer os palhaços, porque acho que tiveram alguns saraus que eu fiz sozinho, mas eu diria que 90% dos saraus sempre foi na companhia de mais um MC, ou mais de um MC, mais de um mestre de cerimônia fazendo o sarau. Essa potência que é o humor, cara, para fazer o sarau, não tinha. Era tipo a essência do sarau, né? Então, às vezes até tinha um pouco as atrações, mas os palhaços que estavam lá, o jogo da cena, o jogo da palhaçaria estava presente em todos os momentos, assim. E o jogo sempre é isso, né? O jogo é algo que se você cochilou, a bola cai, né? Se você tá jogando peteca, se você vacilar, a peteca. Então, assim, para mim, sempre a cena do sarau era um jogo de peteca. Se você vacilava, deixava a peteca cair. Não podia deixar a peteca cair. Essa frase é boa, né? Não pode deixar a peteca cair. E era justamente isso porque exigia um tônus, um estado de espírito ali, que mesmo quando a gente estava na coxia, e não tinha coxia, né? Porque sempre era cena aberta, mas vamos chamar de coxia, quando a gente não estava em cena, a gente estava sempre num estado de prontidão. O palhaço num estado de prontidão, né? A coluna ereta ali, prestes para jogar. Era um olhar, mesmo quando estava acontecendo uma cena, a gente estava ali de lado, mas jogando com um olhar, com um sorriso, mantendo as pessoas interagindo, sem contar as paródias que a gente fazia, né? Quando tinha uma cena, que acabava a cena, a gente emendava, os palhaços às vezes emendava, mal cumprimentava o artista, já entrava fazendo uma paródia da cena que a gente tinha visto. Então, isso era algo muito, muito bacana de fazer também, as paródias. Então, tudo era motivo para fazer o jogo, tudo era motivo para o jogo, né? Jogo. É muito bom esse termo jogo, né? Jogo é isso, porque não esgota, não esgota nunca, tudo vira jogo. É a cena que está acontecendo, é alguém da plateia, é o próprio parceiro que está ali, que dá pano para manga. Então, o jogo
também era tipo a consistência do sarau, para manter as pessoas acordadas ali e interligadas. Tinha gente que chegava às 11 horas, até para pegar um lugarzinho legal ali antes de começar, 10h30 para começar o sarau, e era tipo um dos últimos a saírem do sarau. E a gente ficava, meu, como é que você consegue ficar tanto tempo no sarau, né? Então, esses elementos, o jogo, a paródia, o humor, todos esses foram ingredientes que acho que eram responsáveis pelo sucesso do sarau, né? Manter essa coisa, o não proibido, o pode tudo no sarau do Charles, saca? Eu acho que eram os ingredientes que faziam com que fazem com que o sarau aconteça até hoje, 25 anos depois, né? Tem uma pergunta aqui do Xandão, do Alexandre Pereira Lopes, que também é um dos associados. Só o comentário rapidinho. Pode falar. A internet tem dessas coisas, às vezes congela. Pode falar. Ah, eu? Não. Não, eu ia falar que eu gosto muito dessa metáfora com o jogo da peteca, porque é bem isso, né? A peteca não precisa ser um jogo de competição. E quando não está competindo, né? Quando todo mundo se empenha para manter a peteca no ar, né? Quando elimina a competição, acaba que todo mundo ganha. E eu acho que o jogo do palhaço é muito isso mesmo, né? Quando todo mundo está ali, está empenhado em manter o jogo, manter as coisas no ar, acaba que todo mundo ganha. Assim, eu gosto muito dessa associação, dessa metáfora. Acho legal. E a peteca é muito legal, né? Porque, assim, mesmo nos aquecimentos, quando a gente faz aquecimento, o curioso também da peteca que é um elemento indígena, né? Assim, tem toda essa relação com a nossa tradição, a nossa ancestralidade, essa coisa dos povos indígenas, esses jogos que são de entretenimento, e que a gente adotou isso dentro da nossa formação. A peteca é um elemento indispensável, né? Assim, tudo que ela significa e o que ela traz para a cena, né? Assim, não deixar. Essa frase é muito boa, não deixa a peteca cair. E é bacana, porque exige uma prontidão permanente durante todo o momento que você está ali. É isso. Exatamente. Tivemos um comentário aqui do Alexandre Pereira Lopes, do Xandão, que também é um dos associados. Ele perguntou quando que o palhaço vai ser mestre de cerimônia da batalha de rap aqui do Mangue. Eita, Xandão, salve Xandão, rapaz. O Xandão é um provocador, ele vive provocando pra gente fazer as batalhas de rap aí. Imagina, se eu tivesse essa habilidade de fazer um freestyle, assim, fazer essas improvisações, mas o palhaço acaba fazendo, mas não com tanta maestria e com tanta elaboração como esses talentosos artistas fazem, né? Mas a gente se arrisca a fazer tudo. Até tomate, né? Recebi uns tomates assim, cara. Hoje tá difícil jogar tomate, né? Porque também é uma escassez de coisas aí. O cara tá caro o tomate, né? É. Mas joga qualquer coisa que tiver, uma pedra que tiver na mão, pro cara sair. Configura desperdício, né? Sim. Configura desperdício. Então, é só ser convidado, Xandão. Quando convidarem, correndo o risco Xandão... de ter um MC aí que não sabe se representa aí, para não comprometer a batalha de freestyle aí. Na Xandão tá dando spoiler dos próximos empreendimentos aí da associação, sabe, Xandão? Então. E aí essa pergunta do Alexandre traz uma questão também, né, Ali, que eu acho que é importante. Para quem está à frente de um sarau, que é amar a cultura, mas não só um tipo específico de linguagem artística, mas amar a própria diversidade, né? E essa é uma coisa que eu admiro muito em você, que eu acho que faz muito bem para o sarau, que é o quanto você ama a cultura, mas a diversidade na cultura. Porque para quem conhece a Associação House da Catarina, sabe que é um local do Nordeste que tem a ver com a história de Lampião e de toda essa questão do cangaço. Então é muito Nordeste, você também ama os poetas do Nordeste e a cultura de cordel. Só que ao mesmo tempo você estuda outras coisas, é apaixonado por outras coisas,
como Charlie Chaplin e outras pessoas do cinema dessa época, Buster Keaton, Irmãos Marx. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como é para você, como uma pessoa que está à frente de um sarau, ser apaixonada pela cultura nordestina, mas também ter outras paixões e fazer essa mistura entre esses elementos tão diversos. Eu vou falar um pouco da minha formação, assim, né? Aproveitar essa oportunidade. Porque o Palhaço Melão, quando eu criei o Palhaço Melão era justamente essa formação que eu trazia do Nordeste. Eu sou paraibano, sou de Puxinanã, como falei, uma cidade pequena da Paraíba, e sempre desde muito pequeno, assim, eu tinha um primo que era poeta repentista, e isso foi, tipo, uma primeira formação que eu tive, foi o repente, assim, não tenho habilidade para fazer repente, eu sempre, mas de alguma forma o improviso ele aparece na cena, eu trago essa coisa para a cena, que eu gosto do improviso, tenho paixão pela improvisação, e essa formação que eu tive do Nordeste, que trago lá assim, e ela aparecia num palhaço melão, né? Assim, tipo, pela elaboração do palhaço, um palhaço mais colorido, um palhaço que gostava de Zé da Luz, o poeta Zé da Luz, né? Augusto dos Anjos, e que trazia isso para a cena, né? Nesse período mesmo, no começo do sarau e meados do sarau, assim, a gente sempre trazia os poemas de Zé da Luz, adoro poemas, Zé Laurentino também, é tudo com Zé, né? Zé Laurentino, Zé da Luz, isso faz parte da formação. O trabalho que a Associação Raso da Catarina fazia de montar alguns atores nordestinos, como Lourdes Ramalho, que era uma dramaturga de Campina Grande, o Altimar Pimentel, que era um grande pesquisador das culturas populares, trazer tudo isso. E aí o cinema, antes mesmo de eu começar a fazer teatro, as grandes referências que chegavam para mim pelo cinema, pela TV, eram esses grandes comediantes, né? Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, o Gordo e o Magro, né? Todas essas figuras, e isso de alguma forma fica impregnado na nossa formação. Então, ter essas grandes referências mundiais, assim, como figuras na nossa formação, né? Que eles eram geniais, né? Que faziam com pouco recurso ou nada de recurso, faziam o que eles fizeram no cinema, né? Outro dia até a gente exibiu num sarau essa diferença entre o Matrix, que tem grandes recursos, né? O cinema hoje que tem muitos recursos, e o que esses caras faziam com o próprio corpo, né? Só com o corpo, com recurso, repetindo uma cena às vezes 500 vezes, como tem cenas do Chaplin que ele repete mais de 500 vezes para chegar na perfeição que ele quer. Então, com certeza, além desses mestres do cinema, as culturas tradicionais e populares, os grandes mestres que nem são tão conhecidos, né, tipo, nacionalmente, mundialmente, mas que eu tive a oportunidade de assisti-los, isso fez parte da minha formação. Isso, o palhaço, de fato, era o grande canal para mostrar tudo isso que eu tinha aprendido, né? O palhaço era esse canal libertador, né? Esse canal onde eu podia mostrar em cena tudo isso que eu tinha aprendido, não de uma forma panfletária, mas do que é a essência da aprendizagem, de poder mostrar isso na cena. Você fala da Associação Raso da Catarina, e foi justamente o nome da Associação Raso da Catarina é por conta de uma peça do Altimar Pimentel, Lampião vai ao céu buscar Maria Bonita, ao inferno buscar Maria Bonita, que era tema de um cordel. Né? Então, a literatura de cordel, tudo isso fazia parte da minha formação e que a gente acabava mostrando no sarau. Então, assim, o sarau é esse espaço onde a gente podia mostrar tudo que você aprendeu, né? A literatura de cordel, algumas músicas do cancioneiro popular. Nossa, é riquíssimo, né? Poder mostrar tudo isso. E sem nem filtro, sem filtro algum. Tipo, o que vinha na cabeça, pá, mostrar. Então, eu não consigo, minha vida não consegue ser desassociada das culturas tradicionais e populares e do sarau. O sarau faz parte da minha vida, né? 25 anos fazendo essa parada e assim, sempre passaram muitas pessoas, mas eu fiquei para sempre nesse sarau ao longo desses 25 anos, né? Eu queria até publicamente agradecer a todos os trabalhadores da cultura, todas as pessoas que participaram do sarau sem serem remunerados, né? Essa é uma gratidão eterna que eu terei
a todos esses artistas e pessoas que participaram do sarau, na produção, tipo, na parte técnica, enfim. O sarau só chegou até aqui por conta dessas pessoas também. Embora eu puxasse o bonde, né, como a gente fala assim, eu puxei o bonde, mas esse bonde não vinha vazio e tinham vários vagões, várias pessoas dentro desse bonde aí, com a gente, para fazer o sarau acontecer. Eu não seria capaz de fazer esse sarau até hoje se não tivesse a participação dessas pessoas. Desculpa aí, eu devo ter fugido da sua pergunta, mas eu fiquei com vontade de falar um monte aqui. Não, foi perfeito, Ale, é isso. Inclusive, você já fez um gancho aí para a próxima pergunta, né? Sobre a próxima questão. Vou ler aqui, ó. Sempre vemos muitas pessoas que apareceram no sarau ou na live com lembranças ocorridas há 10 ou 20 anos, o que demonstra o quão potente é a conexão emocional que pode acontecer em encontros desse tipo. Mas uma outra coisa que é bem interessante, que seria legal se pudesse comentar, é quais artistas passaram pelo sarau ou por projetos da associação da mesma natureza e que hoje em dia são grandes artistas. E como é para o sarau, em sua pessoa, receber esse carinho e gratidão sempre que essas pessoas voltam e participam dos saraus atuais. É isso que eu acabei de falar, né? Esse agradecimento, abrir meu coração aqui para agradecer a todas essas pessoas que passaram pelo sarau, que passaram pela Associação Haas da Catarina, mas tem alguns desses artistas que nos deixaram, né? Tipo, tanto agora na pandemia, nesse período de pandemia, o Magrão, que foi um cara que se apresentou no sarau, que era um percussionista e jogador de basquete, que passou pelo sarau, que ele tinha um carinho quando se apresentava, né, pelo sarau, quando se apresentava, e que nesse momento de pandemia nos deixou. O Prego, que era um grande malabarista, que apresentou o Circo Chegou, que é um espetáculo que a gente faz da associação para a rua, para qualquer espaço, que também nos deixou, tipo, e figuras como o Bruno Edson, que até hoje, que já participou do sarau, que fazem o sarau. Eu estou falando esses nomes porque são nomes assim que são muito fortes para nós, assim, que dá muita alegria. Eu acho que todos vocês, quando veem, por exemplo, uma apresentação do Bruno Edson e da Japonesinha, ficam encantados, né? Falar assim, um cara que tem mais de 80 anos, com aquela paixão, com aquele cuidado, aquele grau de elaboração que faz o próprio figurino, que é um artista que não sabe o que é zona de conforto, porque ele está sempre experimentando coisas novas. O número dele, que tem mais de 30 anos, você vê, parece que está vendo pela primeira vez, a gente não se cansa de ver, porque ele coloca a alma nesse trabalho, é como se ele estivesse fazendo pela primeira vez. Então, essas pessoas são pessoas que me dão muito prazer. Que é um palhaço que acompanha a gente já há algum tempo, e o Palhaço Gelatina tem pelo menos uns 20 e poucos anos de sarau, que ele acompanha o sarau. Então, assim, eu digo, essas pessoas, elas são pessoas que fazem parte do sarau, né? Que fazem parte da minha vida, assim, que tem números que eu não vou cometer a injustiça de falar de algumas pessoas e não lembrar o nome de outras pessoas, mas essas pessoas eu faço um destaque muito especial e que voltam ao sarau sempre quando a gente convida e quando a gente comemora. Uma coisa que eu pretendo fazer, que a gente fazia, que era o Prêmio Charles, que a gente fez até a 10ª edição, que era uma espécie de Oscar, né? O Oscar do sarau, que a gente fazia. Sempre tinha um artista plástico que elaborava os prêmios, tinha mais ou menos umas 10 ou 12 categorias: melhor voz, melhor performance, público, o prêmio para o público, tinha o prêmio Fã, que era o cara que era fã do sarau, que estava lá, que tinha ido mais vezes ao sarau ao longo do ano, e que a gente dava aquele prêmio. Olha, tinha prêmio de tudo que a gente queria fazer ali. Então são coisas que a gente fazia no sarau que a gente pretende voltar a fazer. Então eu só tenho boas lembranças dos saraus, dessas pessoas que participaram do sarau. Eu vou até trocar o fone aqui que descarregou. Maravilha. Estamos chegando nos finalmente, né? Elaboramos aí um roteiro de 10 perguntas para contar um pouco da história do sarau. Então, eu sou o Pedro Sintra, um dos produtores da Associação Haas da Catarina. Obrigado a todos e a todas.
Também gostaria de agradecer a todos. Foi um prazer estar aqui conversando com o Alessandro, com o Pedro, com a Vanessa e falar para vocês que estão assistindo aqui que esse vídeo vai ficar disponível no Facebook da Associação House da Catarina e que sexta-feira a gente vai ter outra vivência sobre saraus com outro convidado, com outra temática. Então já se programe para poder assistir também com a gente, tá bom? Falou, pessoal, foi muito massa a conversa, foi bom estar com vocês. E nunca se esqueçam, nos siga no Facebook, no Instagram, @Cia da Catarina, e no YouTube também. Mas agora. Eu quero agradecer a vocês, que vocês fazem parte da associação e que tem todo o carinho para elaborar essa vivência, né, de saraus, e que nós vamos ter outros convidados. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e que irão ver isso depois, que vai estar disponível lá na nossa página. E dizer que eu tenho uma eterna gratidão e sorte, né? Tem coisas que vêm assim, né? Porque essa coisa do sarau, do Charles, olha a ligação que a gente faz, né? Da cantoria fazer uma associação, né? A cantoria com poetas repentistas que o meu avô Miguel Rodrigues Azevedo fazia lá na Paraíba, e de repente isso ser uma luz para fazer saraus aqui em São Paulo, e há 25 anos está fazendo isso. Então são coisas que as ideias estão aí, né? Nessas antenas parabólicas, que é cada cabecinha nossa, por aí as ideias estão circulando, e a gente tem a felicidade de até hoje estar fazendo esse sarau. Aproveitar e dizer que o nosso próximo sarau do Charles virtual vai ser dia 20 de fevereiro, às 20 horas, já convidando as pessoas para o próximo sarau, e que esse projeto Sarau do Charles virtual e essas vivências, elas irão... Acho que acabou. Obrigado, Vanessa, por mais essa aí, e a todos aqueles que fazem parte da associação, e vida longa a todos os projetos que a Associação House da Catarina realiza. É nóis. Valeu, Ale. Tchau, gente. Obrigadão. Boa noite. Cortou um pouquinho do seu áudio, então... Cortou um pouquinho do seu... Aqui o áudio. Só a parte do serviço, então, eu vou repetir aqui, né? Esse é o Vivência sobre Sarau, que é uma atividade de contrapartida do projeto Sarau do Charles Virtual, que é uma realização da Associação Raso da Catarina, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com apoio do GAN Yoga. E saiu o dia do sarau, o próximo sarau, dia 20 de fevereiro, às 20 horas. Isso saiu. Aê, valeu, pessoal. Valeu. É nóis.